Bom, então, na semana passada, a gente estava vendo, a gente terminou a aula, né, da terça-feira, analisando ou a parte da matéria que a gente estava, né, era o princípio da quantidade de movimento linear, que relacionava, assim como a gente sabe lá da física dos sólidos, né, da mecânica dos sólidos, que uma vez que a gente varia a quantidade de movimento linear do fluido, a gente tem que ter forças envolvidas, né, então isso é uma relação direta. Se você exerce força no volume de controle, você necessariamente varia a quantidade de movimento linear do fluido, seja por uma variação no tempo, ou seja por uma variação no vetor, né, no vetor velocidade, né, na direção do escoamento. Né? Então, se você variar no tempo, a velocidade ou no espaço, necessariamente você tem que ter forças envolvidas nesse processo. Então, era isso que a gente demonstrou na semana passada. A gente fez um exemplo, que é esse daqui do anteparo, né? A gente fez esse exemplo juntos. E aí, a gente chegou numa relação aqui, né, finalmente, entre o regime permanente, né? E, na verdade, o que estava acontecendo é que essa reação, né, você tem um jato d'água atingindo o anteparo. Para você segurar esse anteparo, né, ou a força que você tem que exercer aqui para a esquerda, o Rx, que eles chamam aqui, né, o Rx, a gente, para quantificar essa força, né, a gente tem que determinar qual foi a variação da quantidade de movimento linear em x. Então, o fluido entra com uma certa magnitude de quantidade de movimento linear, que é a vazão mássica vezes a velocidade, porque aqui está no regime permanente, né? Então, a gente tem a vazão mássica, o m ponto, que aqui é o ρVA, vezes a velocidade do escoamento em 1. Então, na entrada aqui, né, nessa superfície de controle, o fluido tem uma componente em x que ele não tem na saída. Né? A hipótese aqui é que o fluido sai escoando ao longo da placa aqui, né? Então, a gente quantificou dessa forma a reação em x aqui. Ou quanto que qual a força que você tem que aplicar aqui, né? Para manter essa placa aqui, lógico, na horizontal, né? Para manter essa placa parada aqui. Aí uma extensão disso é um exercício que eu não vou resolver aqui, na verdade a resolução é rapidinha, né? Só esse slide aqui. Mas sabendo que se a gente variar a quantidade de movimento linear do fluido, a gente tem forças envolvidas, seria, vamos dizer assim, lícito, né? Pensar que se a gente colocar esse sistema aqui na vertical, colocar esse sistema na vertical, a gente eventualmente consegue suspender, sei lá, uma pessoa, carga, seja lá o que for, né? Então aqui é exatamente a mesma ideia desse exemplo aqui, né? E aqui o eixo Y está na vertical, também estava aqui, né? O eixo Y na vertical. Então o que a gente vai ter aqui é uma componente da velocidade na vertical, né? Que não existe na saída. Então a pergunta aqui, né? A velocidade de saída, né? Qual a velocidade de água que tem que sair aqui, se for água, né? Para manter uma pessoa de pé de aproximadamente 90 quilos, né? Um peso aí médio, né? Tá? E qual é a vazão mássica? Então, aqui é o contrário, né? Aqui a gente tem a velocidade, desculpa, a gente tem a vazão que foi dado aqui, né? 0,01 metros cúbicos, velocidade 15 metros por segundo, e a gente queria saber a reação, a força exercida no anteparo para manter ele parado ali, né? Que é o contrário. A gente tem a força, que é o peso aqui da pessoa, né? E a gente quer a velocidade para manter esse anteparo parado. A ideia é a mesma, né? São as mesmas equações, mas aqui em Y, né? Aí o regime permanente, a derivada no tempo vai embora. Aí vocês deem uma olhada, é bem tranquilo essa resolução. E aí a gente fica com essa relação aqui, né? Que a única força que está exercendo lá é a força-peso. E contra essa força-peso, né? A força que a força-peso aqui está contrabalanceando ou a grandeza que está contrabalanceando aqui a força-peso é a variação da quantidade de movimento linear.
né? Então é o que está dito justamente nessa parte aqui, né? Opa, na verdade nessa parte aqui, ó. O mg aqui é do peso e o V1 ρ V1A1 ou m ponto V1, né? É justamente da variação da quantidade de movimento linear. Ih, caramba, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Aqui, pronto. Então aqui, ó, eu estava dizendo, aqui é o m ponto, né? M ponto. Então, variação da quantidade de movimento linear é o m ponto V1, né? Velocidade na entrada aqui. Tá? Velocidade na entrada. Vou tirar isso aqui. E aí a gente, enfim, substituindo os valores, né, a gente fica com V1 de 9,4 metros por segundo e uma vazão máxima de 93 quilos por segundo. Isso daqui é bem grande, né? Para manter uma pessoa em pé, você tem que ter quase 100 quilos por segundo de água, uma pessoa de 90 quilos. Né? Quase 100 quilos por segundo de água. Se você estiver dentro de um lago, alguma coisa assim, tudo bem, porque a água vai caindo ali, né? Mas se você precisar de alguma maneira armazenar essa água no reservatório, isso é grande, né? Em 1 segundo você tem 100 quilos de água e em 10 segundos você tem 1 tonelada de água. Né? Tá? E se fosse ar, a velocidade ia ter que ser bem maior, né? 160 km por hora, porque a velocidade era inversamente proporcional à vazão máxima, né? A massa específica, desculpa. Então aqui está 999, né? A massa específica da água, e do ar a 25 graus Celsius é 1,23. Então a gente tem uma velocidade muito maior de ar se a gente quisesse manter uma pessoa em pé aqui usando um jato de ar. Certo? Só um exemplo ilustrativo aí. Um outro exercício que eu também não vou resolver é esse daqui, ó, da balança. Vou deixar para vocês fazerem aí, porque esse é muito interessante, porque ele justamente mostra a relação, né, entre velocidade, né, entre variação do vetor velocidade, que é a quantidade de movimento linear, e associado a essa velocidade uma vazão máxima, né, e as forças exercidas por causa dessa variação de quantidade de movimento linear. Então é uma balança que está no regime permanente, então essa altura H aqui não varia. Ó. A gente tem água entrando aqui, numa velocidade V1, numa área A1, e na mesma vazão que a área entra por V1, ela sai na soma de V2 e V3. Então, não é a mesma velocidade, porque a área é diferente, né? Mas a vazão é igual, tá? Beleza? Na verdade, a velocidade é igual, né? Porque a área aqui está dizendo que é igual, mas enfim, tudo bem. A saída na horizontal, tá vendo aqui? Ó? A entrada na vertical e a saída é na horizontal. Tá? Então, a vazão volumétrica ela tem que ser igual. O que entra tem que ser igual ao que sai. A vazão volumétrica em 2 e 3 é a metade da vazão volumétrica em 1, porque a gente está no regime permanente, o escoamento é incompressível. Então, esse nível aqui ó, ele é constante. Tá? Esse nível H aqui não varia. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Se você quiser saber a massa de água que tem aqui dentro, e o fluido está escoando, né? Ele está entrando aqui na vertical e saindo na horizontal, basta eu pesar essa massa aqui, ou seja, seria a mesma coisa que eu desligar o resultado vai ser a mesma que se eu não tivesse escoamento, né? Se eu não tivesse escoamento aqui, ó. Se tudo tivesse parado, aí você vai lá, fecha aqui, bom, enfim, ali deixa aberto, está na pressão atmosférica, né? Então pesei, sei lá, deu 10 quilos, com tudo fechado, né? Aí voltei o escoamento no regime permanente. Não tem variação de altura aqui, né? Certo? Porque está no regime permanente, a vazão que entra é igual a vazão que sai. Será que eu vou medir esses mesmos 10 quilos agora? Será que eu tenho que parar realmente o escoamento para medir corretamente o peso dessa massa de água aqui? Então, essa é a pergunta, né? E aí, para responder a isso, eu não vou responder, né? Eu vou deixar que vocês façam aí e vejam a resolução.
Na verdade, eu vou dar a resposta e o porquê vocês fazem o exercício. Então, não. Se você medir o peso dessa massa de água aqui com o fluido escoando, o peso vai ser maior. O peso que vai ser lido aqui vai ser maior. E o porquê, eu vou deixar, o porquê está na resolução, tem comentário aí no final desse exercício. Aqui tem todas as equações, aqui as hipóteses, né? Após a aplicação das hipóteses, a relação entre força e variação de quantidade de movimento linear. Aqui tem uma coisa muito importante, né? Que é aquela questão da projeção, né? A gente vem falando isso há muito tempo, que a normal unitária é sempre para fora. A gente tem o vetor velocidade para dentro, então essa projeção aqui vai dar negativa, mas o vetor velocidade está apontando no sentido de y negativo. Então aqui, ó, esse esqueminha aqui, ele faz uma relação entre as projeções do V em A e se o eixo y está para cima, né, e o vetor velocidade está contra o eixo y ou a favor do eixo y, quais são as condições que essa multiplicação aqui, né, V vezes projeção da velocidade na área. Isso daqui é um vetor, né? Isso daqui são dois vetores que, quando projetados, fornecem um escalar, né? O produto interno aqui fornece. Que depende de como V está com relação a A. E esse vetor V aqui do lado de fora, né? Que é justamente dessa porção aqui, ó, da porção da integral na superfície de controle, ó, então é esse vetor aqui, ó. Esse daqui depende dos eixos coordenados. Tá? Esse depende dos eixos coordenados. E esse daqui depende da projeção do V em dA. Então, essas questões, vocês fazendo exercício é que vão se familiarizar com isso. Né? Não adianta eu ficar falando aqui, falando, e vocês têm que pegar e fazer exercício. Né? Tem coisa que não tem jeito. Na engenharia, né? Nas ciências exatas, muita coisa se esclarece com exercício. Então, não tem jeito. Vocês têm que sentar e refazer esses exemplos, né, resolvidos, e fazer os da lista também, procurar um monitor e tirar as dúvidas, tá? Então, isso daqui é uma coisa que vai ficar claro quando vocês sentarem para fazer os exercícios e tudo mais aí. Tá? Então, aqui está o balanço de força, né, e de variação de quantidade de movimento linear. Eu estou passando rápido aqui porque eu estou assumindo que vocês vão fazer depois esse exercício aqui. Se tiver alguma dúvida, me procura. Tá? E aqui está explicando a diferença entre você pesar esse tanque aqui com as saídas e a entrada fechada, ou pesá-lo durante o escoamento do fluido. Tá? Beleza? Então está tudo explicadinho aqui, qualquer dúvida me procure. Esse é outro exercício, que eu também não vou fazer. Aqui, a diferença fundamental, então aqui ó, tem uma curva, né, de 90 graus, e ele está querendo saber a força requerida para segurar esse joelho aqui, né, ou essa curva aqui no lugar, né. Então aqui pode estar flangeado, por exemplo, né, pode ter um parafuso aqui prendendo aqui esse joelho, né. Tá? Então pode ter um parafuso aqui, um flange aqui prendendo esse joelho. E aí ele quer saber a força necessária para prender esse joelho no lugar. Esse exercício aqui, lá na lista, vai ter um problema que ele fala assim, o problema exemplo 4.7 na lista, né, se referindo a um problema exemplo, que isso daqui eu peguei, né, esse exercício aqui eu peguei de um exemplo de um dos livros textos que eu uso. E lá na lista tem um exercício que se refere a esse problema exemplo do livro, né, que é o problema exemplo 4.7. Então, no enunciado vai estar lá, no problema exemplo 4.7 na lista. Então, está aqui, é esse exercício aqui. Tá? Então, aqui dentro tem o fluido com uma certa pressão, né, uma certa pressão absoluta. E aí o fluido está escoando, variando a magnitude aqui, né, variando a direção da quantidade de movimento linear. Então na entrada aqui do volume de controle, né? Aqui mais na frente ele vai fazer o volume de controle, mas na entrada do volume de controle a gente tem uma componente horizontal do vetor velocidade e na saída só vertical. Então
ao passar por esse volume de controle, o fluido sofre uma variação de quantidade de movimento linear, especificamente a direção, né, do fluxo da quantidade de movimento linear, que na entrada é horizontal e na saída é vertical. Então ele dá todos os dados aqui, né? Então a pressão na entrada, ele deu a área da seção transversal, a velocidade de escoamento. Então ele quer saber a força necessária para manter esse joelho aqui no lugar. E a gente, para fazer isso, né, a gente usa o princípio da quantidade de movimento linear, né, que relaciona as forças. Isso daqui, eu voltei aqui alguns slides no exemplo anterior, né, que relaciona as forças envolvidas, né, no volume de controle, com a variação da magnitude da quantidade de movimento linear e a direção do fluxo, né? Se pode estar na horizontal na entrada, na vertical na saída. Então a gente tem aqui esse termo aqui, que normalmente se refere, né, às variações da magnitude, né, da direção do vetor velocidade entre a entrada e a saída. E no regime permanente, como que a gente está analisando aqui, né, em todos os exemplos, é ele que vai fornecer, né, justamente esse termo, que vai fornecer a relação entre força e variação de quantidade de movimento linear do escoamento. Tá? Beleza? Então aqui também está resolvido, né, uma coisa importante que a gente falou já nesse exemplo aqui, ó, do anteparo, né, que é a questão da gente considerar pressões manométricas, né? Porque todo volume de controle, aqui ele fez o volume de controle dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, né? Então, todo volume de controle está exposto à pressão atmosférica. Aonde não está exposto à pressão atmosférica, é na entrada aqui do fluxo aqui, né, do escoamento, que está numa pressão P1 absoluta. Então, eu pegar todo esse volume de controle com relação à pressão atmosférica, se eu subtrair da pressão atmosférica, eu tenho uma maneira muito mais fácil de resolver, porque tudo que é fora aqui do escoamento está na pressão zero manométrica, né? Pressão atmosférica absoluta é zero manométrica. E aí, em vez de trabalhar com a pressão absoluta aqui, ó, eu trabalho com a pressão manométrica. Eu até botei o G ali destacado aqui, né? Tá? Então agora essa pressão P1, em vez de ser absoluta, é manométrica e tudo aqui está na pressão manométrica, que facilita a nossa vida, né? Tá? Certo? E existe uma outra diferença fundamental também, é que nesse caso aqui, o escoamento ele é confinado, né? Ele está dentro de um tubo, então ele está numa certa pressão P1. No exemplo do anteparo, o que a gente fez na aula passada, o jato ele era aberto para a atmosfera aqui, ó, né? Ele já tinha saído do bocal, tá? Então a gente já tinha um bocal aqui fora, jogando esse jato ali no anteparo. Então, no momento que ele sai de dentro do bocal, aqui o jato vem aqui numa certa pressão, né? Uma certa pressão. No momento que ele sai do bocal, ele está na pressão atmosférica. Então, aqui a gente estava tudo na pressão atmosférica, né? Nesse exemplo aqui, ó, o fluido está numa pressão acima da pressão atmosférica, porque ele está confinado ali dentro, né? Tá? Então, são duas coisas importantes para vocês se ligarem aí, né? Para vocês prestarem atenção aqui, tá? Certo? Bom, aí, enfim, vou deixar aqui também resolvido para vocês, está tudo substituído já, explicadinho, né? Cada termo aí do vetor velocidade e tudo mais, tá? As relações de força, né? Agora aqui, a novidade, ó, é que na força de superfície, estou voltando alguns slides aqui, ó, a força de corpo foi desprezada, aqui a gente desprezou as forças de corpo, e a força de superfície, ó, lembra que no exemplo do anteparo só tinha o Rx, né? Só tinha a força, aquela força que essa mão aqui, ó, está exercendo para segurar o anteparo na horizontal, né? Porque o fluido, a variação da quantidade de movimento linear está tendendo a empurrar esse anteparo para a direita, e a mão aqui está tendendo a segurar o anteparo no lugar, né? O Rx estava aqui, ó, tá até aqui, né? Pequenininho, não sei se dá para ver. Mas aqui, além do Rx, que é a força que um
que o flange vai ter que, né, se eu tivesse um flange aqui, ó, segurando esse anteparo, né, qual é a força, a soma das forças, né, em X, que esse flange vai ter que exercer para o anteparo não cair. Então aqui a gente tem também, além do Rx, a força devido à pressão, né, a pressão manométrica vezes a área. Então tem uma pressão vezes a área tendendo a empurrar jogar esse cara tudo para o lado direito aqui da figura, né? A tendência é essa, tá? Beleza? E além disso, tem a variação da quantidade de movimento linear, que ele entra com uma certa magnitude em X e sai sem essa magnitude aqui, porque o 2 está na vertical. Certo? Então, a reação em X é a relação entre a variação da quantidade de movimento linear, que é dado por esse termo aqui, ó. Então, esse termo aqui é a variação da quantidade de movimento linear e a força de pressão, né, que o fluido tem ao entrar aqui no volume de controle. Então, de novo, né, observa a diferença para o caso do anteparo é que não tinha esse termo de pressão. Se vocês olharem lá a resolução desse exercício aqui, do anteparo, a diferença é que não tinha esse termo aqui, ó. Do anteparo esse termo era nulo porque a pressão era atmosférica. Tá? Beleza? Então, a gente fica aqui com essa relação, e aí, enfim, jogando valores aqui, né, calculando vazão máxima, velocidade e tudo mais, a gente tem uma reação em X de 1,35 kN e em Y de 639 newtons. Tá? E aí a gente pode também fazer, se for solicitado uma força resultante, né, tem alguns exemplos, exercícios que solicita. Então a gente tem a componente Y, a componente X, que está exercendo aqui, né, no volume de controle, né, um Rx, um Ry, a gente pode tirar aqui a resultante, né, a força resultante, fazendo a raiz quadrada de cada componente ao quadrado, e também saber quantos graus que isso está exercendo ali no volume de controle, se for necessário. Né? Tá? Então, se o alfa for aqui o ângulo entre a horizontal e a resultante, né, é só a gente fazer o arco cuja tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, né, o Ry e o Rx. Tá? Então, aqui nesse caso, 25,33 graus. Tá? Aí também o outro exercício, eu vou passar um pouco mais rápido, está resolvido aqui, né? Ele quer saber, tem água entrando aqui, uma curva de 180 graus, né? Aí a gente tem água entrando na seção 1 numa certa velocidade, saindo na seção 2 na mesma velocidade, a área constante. Aí ele quer saber qual a força, né, para manter essa curva aqui no lugar, né? A tendência é jogar a curva para a direita aqui, né? Tá? A variação da quantidade de movimento linear tem como tendência jogar essa curva aqui para a direita. Tá? Então, aí, enfim, eu vou passar devagar aqui. Quem não tiver acesso aos slides, né, e dando uma olhada, vocês podem dar pausa aí no vídeo, né? Mas dos alunos aí, porque normalmente vai para o YouTube esse vídeo, se alguém estiver acompanhando só pelo YouTube, é só ir dando pausa aí, né? Aí aqui está tudo explicado, né? Quais são cada componente, em cada direção, a relação de força, né? E aqui também aparece, observa, né, um escoamento confinado, então também aparece a força devido à pressão, né? Isso é uma força de superfície, né? Lembra que a única força de corpo que a gente está analisando aqui é a força da força peso, né? Tá, então aqui também de novo, né, a questão da gente, mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, a gente considera a pressão manométrica, porque todo volume de controle está exposto à pressão atmosférica. Tá, então está tudo explicadinho aí, é a mesma forma de fazer aí os exemplos anteriores, os exercícios anteriores, tá? Beleza? Então passei rapidinho aí, vai ficar indicado aí para vocês, tá? A resolução. Bom, aí agora, o que a gente vai fazer é dar uma generalizada nesse... aqui está o teorema do transporte de Reynolds, né, para o princípio da quantidade de movimento linear. E observa que todos os exercícios que a gente fez, se vocês observarem, eles estavam alinhados com os eixos coordenados, ou seja, a entrada era em Y, a saída em X, né? Aqui a entrada e a saída eram em Y.
Tá? Esse exemplo aqui, esse exercício aqui anterior, a entrada era em X, a saída era em, enfim, não sei como é que estavam os eixos aqui, né? A entrada era em X, a saída em Y. Né? Então, pegando todos, né? Esse daqui também, né? Do tanque, é a mesma coisa, né? A entrada aqui estava em Y, a saída em X. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco mais genérica. A gente vai permitir um certo ângulo entre a entrada e a saída, né? Então, agora o que vai acontecer, ó, na verdade, até aqui, ó, até se a gente pegar o teorema do transporte de Reynolds, aplicar isso para uma entrada uniforme. Então, o que quer dizer entrada e saída uniforme? Né? Propriedades uniformes. Em regime permanente, a primeira coisa, esse cara aqui vai embora, né? Então, essa derivada temporal aqui vai embora, porque a gente vai assumir regime permanente. Se a gente considerar as entradas e saídas uniformes, lembra, né? Esse vetor velocidade, a massa específica, tudo sai da integral. Tá? Porque a gente não precisa se preocupar com o perfil de velocidade. Então a coisa simplifica, né? Então aqui a gente tem a velocidade média, tá? Então a velocidade média pode sair aqui, é isso que eu estou mostrando aqui na figura, né? Você tem um escoamento passando por uma tubulação aqui, ó, né? Ele entra com uma certa velocidade, né? Um certo perfil de velocidade, mas a gente considera uma velocidade média, né? Que a gente chama de velocidade, um perfil uniforme de velocidade. A gente despreza essa variação aqui parabólica e considera um perfil uniforme de velocidade, tá? Beleza? E aí a gente consegue simplificar a integral, né? A gente fez isso para todos os exercícios que a gente resolveu até agora, tá? Bom, e aí a gente fica com essa relação, né, de força aqui, e aqui daqui para baixo, ó, o que eu fiz? Ó? Eu apliquei o produto interno aqui, ó. Aqui ficou positivo na saída, lembra, né? Porque a normal unitária está para fora. E o vetor velocidade também. Então aqui ficou positivo. Ó. Então todos os dois aqui, né? Tudo que é 2. Deixa eu. Ficou confuso ali, né? Tirar essa seta. Opa. Na verdade, a seta tem que vir daqui. Ó. O 2, no caso, é esse cara aqui, né? Tá? Por causa do. Deixa eu apagar aqui também. Por causa do produto interno ali, né? Desse produto escalar aqui entre a velocidade, entre o vetor velocidade e a normal unitária da área na saída, que foi positivo. Tá? Então eu fiquei V2, ρ, V2A2. Na entrada, lembra, né? Na entrada, a normal unitária está contra o vetor velocidade. Então aí apareceu menos aqui. Ó. E esses termos também, lembrando, né, vieram. Deixa eu apagar aqui em cima. Dessa integral aqui, que foi a única parcela que sobrou do teorema do transporte de Reynolds quando a gente considerou o escoamento em regime permanente. Tá? E aí, simplificando, a ρVA, né? ρVA, esse conjunto aqui de grandezas, de parâmetros, é a vazão máxima. Então, M ponto, velocidade média na saída, menos velocidade média na entrada. Agora é um vetor, ó, e normalmente né? Mas nos exemplos anteriores, a gente estava considerando sempre alinhado, né? Agora a gente tem que fazer a projeção. Eu vou fazer o exercício aqui, né? Desse caso, né? A gente fazendo, sabendo as reações em X e em Y, fazendo as projeções, que é trivial, né? O que a gente estava fazendo, mas agora vai aparecer cossenos tetas e senos tetas aí, que são justamente as projeções do vetor velocidade na saída, né? ou na entrada, tá? Beleza? Então, o exemplo é esse anteparo aqui, né? Que eu vou fazer com vocês aqui, ó. Então, você tem um jato d'água, ele está atingindo um anteparo, e esse anteparo, ele faz o jato d'água ter uma variação de direção de θ, né? Ele tem um certo ângulo θ. Esse jato d'água, a hipótese que a área do jato não varia, né? E ele sai com a mesma área aqui do bocal. Então ele dá aqui, ó, a velocidade, então está quebrado porque originalmente esse exemplo aqui ele era em unidades inglesas, né? Então eu quis passar para a unidade do SI só para não ser um fator complicador a mais aí, né? Bom, aí aqui velocidade 3,048 metros por segundo, aí porque aí depois eu conseguia conferir minhas contas para saber se eu estava fazendo conta certa, né? Então atinge uma superfície plana de um deflector e é desviado de um ângulo θ. Então, ó, assumindo escoamento incompressível,
em regime permanente. Então, aqui a gente consegue simplificar já bastante a continuidade e o teorema do transporte de Reynolds, né? Então, para o escoamento incompressível, a continuidade vira simplesmente V1A1 igual a V2A2, lembra, né? Que a massa específica pode ser simplificada para o escoamento incompressível. Em regime permanente, e aí é o que a gente tinha falado aqui, né? Esse termo aqui da derivada temporal, simplifica, né? Então, regime permanente, esse termo aqui simplifica e dá continuidade também, tá? Tem uma derivada temporal da continuidade que também se simplifica. Então, ele quer saber a força de ancoragem necessária para manter a superfície estacionária, né? Ela parada aqui do jeito que ela está. Fazer um gráfico de θ variando. Então, observa que esse é o mesmo exemplo que a gente tinha feito do anteparo, né? Esse anteparo aqui, ó. Só que agora é um θ genérico, né? O mesmo exemplo que a gente fez aqui, ó, na semana passada, mas o fluido aqui entrava com certo alinhado com o eixo X e saía alinhado com o eixo Y. Agora é como se a gente virasse, né? Como se a gente estivesse pegando essa placa e dando uma viradinha nela. Certo? Aí fica um pouquinho mais genérico e a gente vai ver um gráfico dessa relação com θ, tá? Variando com θ aqui, né? A gente vai chegar no θ de 90, que é o exemplo que a gente tinha feito anteriormente. Certo? Então, ó, usando as hipóteses, né? Escoamento uniforme, aí aqui, né? Considerando pressão atmosférica aqui, de 101 kPa, observa, né? A gente traça o volume de controle por aqui, ó, a gente quer saber a força no anteparo, então a gente não precisa se preocupar com a pressão dentro do bocal, né? A gente simplesmente traça um volume de controle do jato depois que ele saiu do bocal aqui, ó, tá? E aqui, aquela questão que a gente viu na continuidade, né? A gente traça aqui, ó, faz uma curvinha para fazer o vetor velocidade paralelo aqui, né? Na saída, paralelo à normal unitária de área, porque a gente não precisa ficar se preocupando com projeção de V em A, né? É só a gente fazer traçar um volume de controle aqui, normal, a normal unitária, né? Tá? O paralelo, sim, a superfície aqui está a 90 graus com a normal unitária, tá? Então a gente não precisa se preocupar com projeções aqui, né? Se a gente fizer um volume de controle dessa forma. Então o jato vai estar na pressão atmosférica na entrada e na saída, tudo está na pressão atmosférica, então a gente pode trabalhar com pressão manométrica, e as projeções aqui na saída ficam fáceis, né? Bom, então aqui está o princípio da quantidade de movimento linear e aqui está a continuidade, tá? Então, regime permanente, né? Lembra, esse cara vai embora. Além disso, né, como o escoamento é incompressível, esse termo aqui pode ser desprezado, né? Ele sai aqui de dentro da integral e aí ele pode ser jogado lá para o lado direito da equação, então a gente fica só com a vazão volumétrica, né? Em cada superfície de controle, a soma das vazões volumétricas em cada superfície de controle é igual a zero. Tá? Ou V1A1 igual a V2A2, simplificando a vida aqui, né? Certo? Então, o escoamento incompressível, regime permanente, e a gente despreza o peso da água, né? Despreza esse termo aqui, ó. Tá? Despreza a força-peso. Certo? Bom, aí, ó, jogando, ó, observa aqui que o eixo Z, né, tá meio um pouco aleatório esse sistema de coordenada dele, mas tudo bem, ó, o eixo Z para cima e o eixo X na horizontal. Então tá aqui, né, as forças em X, a gente pode desprezar, já até poderia ter tirado esse cara aqui, né, porque é regime permanente. Eu botei da forma mais geral aqui, só para chamar a atenção, né, essa é a forma mais geral da projeção em X do princípio da quantidade de movimento linear, e essa é a forma mais geral, aqui no caso a vertical é Z, né, da projeção em Z do princípio da quantidade de movimento linear. Mas esses termos aqui, a gente já viu que o escoamento é em regime permanente, esses termos aqui vão embora. Aí simplificando, né, assumindo que os perfis de velocidade são uniformes, a gente tira de dentro da integral, né, fazendo essa projeção aqui, ó, aqui o volume de controle, ó, né, fazendo essa projeção aqui, ó, A2V2, aqui na seta vermelha aqui, ó, então fica direto, né, como a gente traçou um volume de controle aqui perpendicular à normal unitária, é simplesmente fazer o V2A2, e na entrada, aqui, ó, a superfície de controle aqui na entrada, né, a gente tem um VX1
ρA1, V1 e o menos aqui, porque a normal unitária está para trás, né? E o vetor velocidade está para a direita, tá? E a mesma coisa aqui no eixo Z, né? Tá? Beleza? Então a gente tem um VZ2 e um VZ1 e os vetores de velocidade projetados nas áreas, né? Certo? Aqui eu só estou chamando a atenção para o seguinte, ó, o V1, esse vetor velocidade em 1, ele tem componente em x só. Ele só tem o Vx1. Tá? Então esse cara aqui, né? Opa, na verdade, tá, ele só tem a componente em 1, certo? O vetor velocidade V2 aqui, ó, ele tem projeção em x, né? Ele tem uma projeção aqui em x e ele tem uma projeção em z também, né? Lembra que o eixo z é o eixo vertical. Tá? Então, ó, o Vx2 é 0, certo? Não, não é o Vx2, não. É o VZ1 que é 0. Né? O VZ1 é 0. O Vx2 é V2 cosseno θ. Tá? O Vx1 ele tem uma certa magnitude, né? O certo V1. Então eu posso botar aqui, né? O Vx1 é igual a V1. Tanto faz. Tá? Deixa eu corrigir aquilo ali, ó. É o seguinte, ó, que está errado, né? O Vx2 não é 0, né? Ele tem a componente em x aqui, ó. Ou você pode dizer aqui que o VZ1 é 0, certo? Porque na entrada não existe projeção em z. Ou, se vocês quiserem também, né? Outra Vx1 igual a V1, tá? Porque ele só tem, né? Aqui na entrada ele só tem a componente em x, tá? Certo? Bom, a gente assume, né, que a área não varia aqui desse jato e o escoamento incompressível com área constante. Então, de novo, né, A1V1 igual a 2V2, a mesma área. Então, a velocidade não varia, né, ao longo do escoamento. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, chamar esse cara de V1, chamar todo mundo de V1 ou todo mundo de V2, que eles são iguais, tá? Beleza? E a gente consegue, inclusive, né, a velocidade foi dada. 3,048 metros por segundo. Tá? Depois eu tenho que corrigir que esse coisa aqui está errado, mas depois eu corrijo. Aqui também. Depois eu tenho que arrumar isso. Duas coisas para arrumar aqui. Enfim, aí tudo bem, ó. Chamei todo mundo de V1, tá vendo? Ó, fiz a componente em X, ó. Peguei aqui essa componente em X aqui. Tá? E chamei todo mundo de V1. Certo? A projeção de X em 2, certo? Menos a projeção de X em 1. Beleza? Então fiz aqui, né, a projeção de x em 2, V2 cosseno θ, e a projeção de x em 1 próprio V1. Mas aqui eu posso chamar de 1 também, né? A gente viu pela continuidade que a velocidade não varia. Tá? Então tá aqui, ó, V1 cosseno θ, ρA2 V1, né? Que aqui eu estava na saída, lembra aqui, né? Certo? Aí eu estou fazendo aqui, né? ρA1 V1, ρA2 V2, né? Jogando aqui agora o que eu estou fazendo é jogando aqui dentro de cada projeção aqui, né? Do V, do Z e do X, né? Estou jogando esse cara, estou jogando esse cara aqui e estou jogando esse cara aqui, tá? Fazendo as substituições, né? Deixa eu fazer isso aqui uma vez, senão eu vou esquecer. Tá? Beleza? Então, estou fazendo aqui em cada termo aqui a sua projeção ali, né? Nos eixos coordenados. Então, estou jogando aqui, pronto, joguei. Então, o que isso deu? ρA1 V1 ao quadrado ou menos cosseno θ. Ou m ponto, se eu quiser
juntar o ρV A aqui, né? M ponto V1, sobrou um V1 ali, né? 1 menos cosseno θ. E a mesma coisa em Z. Tá? Peguei as expressões do princípio da quantidade de movimento linear, substituí, onde o Z1 é zero, né? VZ1 igual a zero. Então eu fiquei M ponto V1 seno θ. E aí, jogando, substituindo os valores, né? A gente tem tem todos os dados aqui, né? De todos os valores, tá? Tem a massa específica, tem a área, tem a velocidade, né? Então, substituindo, a gente ficou com menos 51,73, 1 menos cosseno θ em x, e 51,73 seno θ em z. Ou seja, a gente tem que ter uma força de ancoragem aqui está ao contrário, né? Então, o menos aqui, o Fx tem que estar para a esquerda, porque essa variação de quantidade de movimento linear está tendendo a empurrar o anteparo para a direita. Então, a gente tem que ter uma reação para a esquerda aqui, né? Por isso que o sinal aqui é negativo. E o FAZ está certo, é para cima mesmo, porque o fluido sai com uma certa componente em Z, que ele não tinha na entrada, né? E isso faz com que exista uma reação aqui que o fluido está empurrando esse anteparo para baixo. Tá? E aí, se a gente fizer variando o ângulo θ, ó, de 0 a 180 graus, o que a gente vai ter são essas, né, pegando essas expressões que a gente obteve em função do cosseno e do seno. Então, a gente tem aqui a força aqui em cima em Z, então é esse cara aqui, né, que está dado nesse gráfico aqui, ó. E aqui embaixo, a força em X. Então, o que está sendo mostrado? Ó? À medida que o ângulo varia de 0 a 180, a força varia de 0, porque se esse anteparo estiver totalmente horizontal, o que é o θ igual a 0, né? O anteparo totalmente horizontal, se você deixar ele plano ali, né? Reto. Então, não precisa de nenhuma força na vertical, porque não vai variar a quantidade de movimento linear, não vai variar na vertical. À medida que o ângulo vai aumentando, a gente tem o máximo em θ igual a 90 graus, e o θ igual a 90 graus é exatamente o exemplo do anteparo, o primeiro que a gente fez na semana passada, né? Tinha um jato, aí tinha um anteparo aqui, que a gente viu ali para trás alguns slides, né? Tem um anteparo aqui, e aí o fluido ele entrava nessa direção em X e saía totalmente em Y, né? Certo? Então aqui é 90 graus, né? O fluido entra, quando ele está aqui, ó, o fluido entra em X, por exemplo, né? Com a componente X, aqui é Z na vertical, né? E sai com a componente vertical, somente, tá? Beleza? Aí, quando é máxima, quando a força de reação em Z é máxima. Por quê? Na entrada ele não tem nenhuma componente em Z e na saída ele só tem componente em Z, né? O 90 graus seria isso daqui, né? Seria esse anteparo ter um ângulo de 90 graus e ele só tem componente em Z. Então a componente em Z é a máxima, né? Igual a V2. A componente em X é V1 e a componente em Z vai ser V1 também, mas na direção em Z aqui, tá? Beleza? E à medida que isso vira 180 graus, aí a reação em Z também é zero. Porque o que ele ganha na hora que sobe, né, aqui no caso, quando ele vira 180 graus, a gente não precisaria, teoricamente, né, desprezando a força-peso, de nenhuma reação aqui em Z, porque à medida que ele entra com a quantidade de movimento linear em X, ele sai também com a quantidade de movimento linear em X. Certo? Então, o vetor velocidade ele só tem componente em X, na entrada e na saída do volume de controle. Né? Lembra que essa análise, quando a gente faz essa análise por volume de controle, a gente só está interessado com o que acontece na superfície, né? É justamente análise integral. A gente só se importa com o que acontece onde o fluido cruza o volume de controle. Então, isso não permite, né, isso eu já falei algumas vezes aí para trás, uma análise mais detalhada do escoamento ao longo ali, né, do processo. Né? Isso, se vocês quiserem saber, é o que a gente vai ver mais para frente, e quem for continuar, né, quem for engenheiro mecânico for fazer MecFlu 2, vocês vão ver
que a análise diferencial ela permite fazer um estudo mais detalhado, ponto a ponto, ali dentro do escoamento. A gente só consegue saber os detalhes do vetor velocidade nas interfaces, né, onde o fluido cruza a superfície de controle. Tá? Então, aqui o fluido, né, na hora que o θ é 180, existe uma variação de quantidade de movimento linear quando ele passa aqui da horizontal para a vertical, mas vai existir também de novo, né, quando ele passa da vertical para a horizontal. Então, essas forças aqui se equilibram. E aí, nesse caso, quando o θ é igual a 180 graus, ele só entra e sai. Né? A entrada e a saída só tem componentes em x, então ele fica sem componente em z aqui, né? Da força, tá? Da reação. E no caso da força em x, a questão aqui, né? Aí a gente tem que olhar para essa expressão aqui, ó. É o menos 51,73, 1 menos cosseno θ, né? Aí o que acontece é dado por essa relação aqui, ó. Quando o θ é igual a 180, a gente tem o máximo de esforço para manter esse anteparo aqui no lugar, né? Porque esse termo aqui, quando o θ é zero, vai ser zero. Cosseno de 90 aqui, né? O cosseno de 90 é 1 e o cosseno de 180 é menos 1, né? Então aqui a gente vai somar, certo? Beleza? Então aqui a gente vai somar 1, né? Certo? Cosseno de 0 é 0, cosseno de 90 é 1, cosseno de 180 é menos 1, tá? Então, a gente vai ter essa relação aqui, tá? Beleza? Então a gente observa que quando o θ é 180 graus, se a gente quisesse manter esse cara aqui paradinho, né, a gente ia ter que ter o máximo esforço para o θ igual a 180 graus. Tá? Beleza? Bom, então, o que a gente vai fazer agora, nesse momento, é analisar o volume de controle, a equação da quantidade de movimento linear, para um volume de controle que se move. Então, a gente estava com um volume de controle paradinho ali, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente estava com o volume de controle parado. Agora, a gente vai permitir, voltando aqui a alguns slides, né, que esse volume de controle aqui se mova. Tá? Então, a gente vai ver, existem aplicações, inclusive as turbinas, né? A gente vai conseguir analisar as turbinas hidráulicas com começar a fazer essa análise com essa hipótese aqui. O volume de controle agora, ele pode se mover. Tá? Ele é uma região fixa no espaço, né? Ele é uma região muito bem, vamos dizer assim, identificada do espaço, que massa pode cruzar, mas agora ele pode se movimentar. Mas esse formato tem que sempre se manter o mesmo. Tá? Bom, aí a gente tem que ter dois sistemas de coordenadas, né? Um xzão, yzão, zzão, que é o absoluto, ou então estacionário, né? E um xzinho, yzinho, zzinho, que ele está preso no volume de controle, e ele também é inercial, né? Esse aqui, o xzão, yzão, zzão, ele está estacionário, então ele é inercial. E esse daqui, o xzinho, yzinho, zzinho, ele ele não é estacionário, mas a velocidade dele é constante, diferente de zero. Tá? Então, se a velocidade é constante, ele é um sistema de coordenada inercial. Então, as leis de Newton valem aqui. Né? Certo? E aí não vai ter nenhuma mudança agora. Né? Então, a gente vai fazer todas as velocidades com relação a esse sistema de coordenadas inerciais, que está acoplado ao volume de controle, e aí a gente já consegue aplicar a mesma expressão que a gente tinha. Então a gente tem aqui as forças no volume de controle, né? E todos os termos que a gente tinha anteriormente para o teorema do transporte de Reynolds, né, para o princípio da quantidade de movimento linear,
E com cuidado agora de calcular os vetores de velocidade com relação a esse sistema de coordenada aqui, que tá solidária com o volume de controle, né, que é o que a gente quer analisar. Tá? Então a gente tem que calcular as velocidades agora com relação a esse sistema de coordenadas. Tá? Certo? Bom, aí fazendo um exemplo, né, só para vocês verem que não vai ter nenhuma mudança maior aqui, ó, certo? É só a gente calcular os vetores de velocidade com relação a esse referencial. Ó. Vamos fazer um exemplo que é igualzinho esse que a gente fez agora, do anteparo, mas agora esse anteparo é um carrinho, né? Aqui eu só estou mostrando que, como esse exemplo é de um outro livro, né? Talvez o desenho fique diferente, mas é igualzinho esse esquema aqui, tá? Então, aqui é o exemplo que a gente acabou de fazer. Mas agora o carrinho, né, ele tem uma rodinha, né, o anteparo tem uma rodinha, ele pode se mover, inclusive o mesmo ângulo aqui de 60 graus que a gente tinha feito. Né? Tá? Então, ó, um anteparo aqui com um ângulo de 60 graus se move com a velocidade U de 10 metros por segundo aqui, né? Tá? Então, lembra, antes ele estava parado, agora ele está se movendo com a velocidade de 10 metros por segundo. Recebe um jato de água saindo de um bocal estacionário com velocidade de 30 metros por segundo. Tá? Então, essa velocidade aqui é de 30 metros por segundo, mas o carrinho está se movendo numa velocidade de 10 metros por segundo. Esse bocal tem uma área de saída de 0,03 metros quadrados. Então ele quer saber a componente da força que tem que agir aqui nesse carrinho para mantê-lo, né, na velocidade de 10 metros por segundo, constante. Tá? A velocidade V2 observada de um observador fixo aqui, ó, essa velocidade V2 aqui, observada, vista por um observador fixo, e a potência que pode ser gerada desse carrinho aqui. Por quê? Por que potência, né? Potência é força vezes a velocidade. Se a gente tem uma força de reação e esse carrinho está se movendo numa certa velocidade, a gente consegue eventualmente extrair a potência, que é o que é feito numa turbina, né? A gente vai ver uma turbina do tipo Pelton, ela justamente extrai o torque, né? Se a gente associar essa potência a uma velocidade de rotação, aí a gente vai ver como é que faz isso por uma turbina, a gente consegue extrair um certo torque aqui desse dispositivo. Tá? Então, por isso que ele está pedindo esse item C aqui, né? Potência que pode ser extraído desse dispositivo. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz para resolver isso? Ó? Então a gente faz um volume de controle se movendo junto aqui com esse anteparo, porque justamente aqui a gente quer as forças no volume de controle, né? Então a gente tem que escolher um volume de controle junto aqui com esse anteparo. Então ele está solidário aqui, ó. A gente tem um observador ali, né? Que é com relação a quem a gente vai ter que escrever as velocidades, x, y, z. Então por isso que ele botou esse bonequinho aqui, ó. Porque as velocidades agora são com relação a um sistema de referência, né, xzinho, yzinho, que está solidário com o volume de controle e que está se movendo com o volume de controle. Tá? E o Rx e o Ry são as componentes da força necessárias para manter essa velocidade de 10 metros por segundo. Em I, né? Aqui, ó, 10 metros por segundo na horizontal, né? Em X ali. Tá? Ele botou o Rx ao contrário aqui, né? Na verdade, ele fez a hipótese que está para a direita, mas a gente sabe da nossa intuição que esse Rx tem que estar para a esquerda. Por quê? Se a gente tem um jato atingindo um anteparo dessa direção, esse carrinho vai se mover para a direita, né? É intuitivamente claro que esse carrinho vai começar a se mover para a direita, se não tem nenhuma reação aqui. Então, para você frear esse carrinho, a gente tem que exercer uma força para a esquerda aqui, né? Senão ele vai adquirir a velocidade do jato. Se não tiver nenhum atrito aqui e esse jato atingir o anteparo, ele vai atingir a velocidade do jato ali, tá? Beleza? E aí a gente escreve a equação de x e y para esse caso aqui, ó. Né? Mas eu estou deixando aqui o x, y, z aqui embaixo, explícito, só para lembrar que as velocidades têm que ser com relação a esse sistema de coordenadas aqui. Tá?
Assumindo regime permanente, a gente despreza esse termo, desprezando força de corpo, a gente despreza esse termo, e a gente fica só com a integral, né, o fluxo da quantidade de movimento linear pelo volume de controle. Então a gente só fica com essa integral aqui. Para o x, a gente faz a componente x do vetor velocidade ao longo das superfícies de controle, né? E aí a gente abre isso para cada superfície de controle, ó, A1 e A2. Aqui está a superfície de controle 1, onde a massa cruza aqui o volume de controle, e aqui está a superfície de controle 2, por onde a massa também cruza o volume de controle. Então está aqui, né? A gente tem que resolver essa integral aqui, né? O que a gente estava fazendo para todos os outros casos, né, anteriores, e resolver essa integral aqui, tá? Em 1 e 2. Bom, aí a hipótese de propriedades uniformes, né, permite que a gente tire essa velocidade da integral, escoamento incompressível, a gente tira a massa específica da integral. Então está aqui, velocidade 1, aí aqui tem mais um subíndice aqui, né, velocidade 1 em x, com relação a x, y, z, tá? Massa específica. E aqui, ó, eu ainda estou na forma vetorial porque eu ainda não fiz a projeção aqui, tá? Certo? Então, repara que aqui é V2, o vetor, a projeção do vetor velocidade V2 em x, e aqui eu tenho o vetor V2, ele não está projetado em eixo nenhum, ele vai ser projetado aqui na normal unitária diária na saída e na normal unitária diária na entrada. Tá? Então aqui V2x, já fiz a projeção, ó, quando eu faço aqui a projeção do V2 na área, eu fico com mais, né? Porque aqui a normal unitária está para fora e o vetor velocidade também. Então V2x, ρ, e aí a velocidade projetada, aqui eu tirei a projeção, né? Tá? E aqui menos, né? Porque na entrada a normal unitária está para a esquerda e o vetor velocidade está para a direita. Então virou menos ali, tá? Então V1x, XYZ, e aqui a projeção da velocidade na área. Aí eu posso simplificar a notação, né? Tirar esse XYZ aqui, se já ficou claro para você que todos os vetores de velocidade têm que ser calculados com relação a Yzinho, Xzinho, você pode tirar esse subíndice aqui que simplifica a notação, né? Então V2x, né? Lembra que a gente está no eixo X aqui, né? Então, V2x, a componente em x, a reação em x aqui, né, que é justamente a força que você tem que exercer aqui para manter o carrinho se movendo nessa velocidade, né, é o V2x, ρV2A2, menos V1x, ρV1A1. Tá? Beleza? Agora, a gente precisa saber, né, quem é V2 e V1. O V1 foi dado, ele disse que a velocidade do jato é de 30 metros por segundo. E aí a mesma coisa do exemplo anterior. Ó. A gente assume, por hipótese, que esse jato aqui não muda de área, para o escoamento incompressível, a massa específica já pode ser desprezada, né? Então, se a área é constante, a velocidade é igual. Né? A velocidade na entrada com relação a x, y, z é igual à velocidade na saída com relação a x, y, z. Ou se a gente quiser simplificar a nossa notação, né? V1 igual a V2. Tá? Se a gente, de novo, né, já souber ou já se convencer que a velocidade é calculada com relação ao eixo solidário ao volume de controle, V1 igual a V2. Tá? Então, jogando isso aqui, ó, na nossa expressão da quantidade de movimento linear, né, esses dois termos aqui a gente acabou de ver que são iguais, o A2 igual a 1. Tá? Então, tá aqui. Ó. Então, esse cara aqui é o M ponto, esse cara aqui é o M ponto. Então, virou M ponto, V2x menos V1x. Tá? Bom, aí agora a gente tem que determinar as velocidades, né? Com relação às coordenadas do volume de controle. Então, quem é o V1x? Que é igual ao V2, lembra, né? A gente acabou de ver pela continuidade que o V1x eu deixei subentendido aqui o XYZ, eu já tirei, né? O XYZ, da mesma maneira que eu tinha aqui o XYZ minúsculo, né? Então a gente sabe que o V1 é igual a V2, mas quem é o V1, né? Quem é essa velocidade aqui com relação ao volume de controle? Ó, é a velocidade do jato,
menos a velocidade com que o anteparo está se movendo para a direita, né? Como se você estivesse em cima de um carro, na caçamba de um caminhão, e você estivesse passando por alguém com uma mangueira, apontando a mangueira para você, jogando água na sua direção. A pessoa parada na Terra vai ver a velocidade de 30 metros por segundo, né? Se a velocidade da água saindo da mangueira fosse 30 metros por segundo. Mas como o carro, né, ou o caminhão, ou esse anteparo está indo para a direita com 10 metros por segundo, você vai ver o jato se aproximando de você com 20 metros por segundo. Tá? Então, o volume de controle, o jato sai daqui do bocal com 30 metros por segundo, mas o volume de controle, né, ou esse carinha aqui em cima do volume de controle, enxerga o jato chegando a 20 metros por segundo. Tá? Então a velocidade aqui, né, do jato é de 20 metros por segundo e ela vai se manter, a gente viu pela continuidade, né, ela vai se manter constante em 20 metros por segundo até a saída, certo? Mas na saída, a saída está num certo ângulo de 60 graus, ela vai ter uma componente V2x e V2y. Na entrada só existe V1x, certo? V1y igual a zero, tá? Quem é o V2x? V2 cosseno θ. Então, 20 cosseno de 60, 10 metros por segundo. Tá? Quem é o M ponto? Né? Aqui eu estou calculando todas as grandezas que eu preciso para calcular o RX. Né? O M ponto, o V2x e o V1x. Tá? Quem é o M ponto? Então, tem o V1, tem o V2x, né? O V1x, que é o V1, o V2x. Quem é o M ponto? Rho V2A2, ou Rho V1A1, né? 60 kg por segundo. Aí pronto, só substituir, né? Aqui entra 60, aqui entra 10 e aqui entra 20. Então deu menos 600 newton. Ou seja, e no sentido contrário, né? O RX aqui estava para a direita, na verdade ele é para a esquerda, aquilo que eu tinha falado. Né? Intuitivamente, esse cara aqui tem que estar para a esquerda, né? Para manter esse cara mais devagar do que a velocidade do jato. Tá? Eu poderia também analisar essa reação em função do θ, né? Tá aqui, ó. Desculpa, em função do U, certo? Ou seja, qual a reação para esse ângulo θ de 60 graus? Então, eu fiz um gráfico aqui, ó. Deixei toda a expressão em função do U, tá vendo? Eu não substituí a velocidade do carrinho, aqui eu tinha substituído a velocidade do carrinho de 10. Aqui eu não substituí, ó. Deixei todo mundo em função do U, tá vendo? Aí fiquei com RX em função de U aqui, ó. Tá? E eu fiquei para o U de 30 metros por segundo, né? O RX é zero. Ou seja, se você não tiver nenhuma reação e não tiver atrito, o carrinho vai se mover a 30 metros por segundo, que é o que está aqui. E aqui está o gráfico. Ó. Esse gráfico é justamente essa expressão que está aqui, 2,997, 30 menos U, olha lá, 30 menos U, aí depois 30 menos U cosseno de 60, menos 30 menos U. É justamente a relação entre o RX e a velocidade com que o carrinho está se movendo. Quando a velocidade é zero, você tem que exercer a maior reação possível. É claro, né? Você tem que. Para você manter esse carrinho parado, é quando você tem que manter a maior força possível aqui. À medida que você vai liberando e vai, por exemplo, aqui, né? A gente viu o U de 10 aqui atrás, ó. Né, o U de 10 metros por segundo está exatamente aqui, ó, 600 newton, né? Que a gente calculou. Então, a 15, uma certa reação menor, a 20 menor, né? Ou quanto mais devagar que você queira que esse carrinho se mova, né? Mais força você tem que exercer ali, tá? Para manter o carrinho se movendo mais devagar, até a velocidade de 30 metros por segundo que você solta, né? Se você soltar o carrinho, ele vai se mover na velocidade do jato, que é 30 metros por segundo, né? Que é a velocidade com que o jato sai ali do bocal, tá? Só um parênteses isso aqui, certo? Bom, agora a mesma coisa para Y, né? Regime permanente, propriedades uniformes, a gente pode tirar esse cara aqui da integral. As forças em Y a gente chama da reação e da força-peso, depois a gente vai até, inclusive, desprezar a força-peso, né? Mas aqui está o teorema do transporte de Reynolds. Tá? Então, de novo, né? A mesma coisa, assumindo propriedades uniformes, você tira a velocidade e massa específica de dentro da integral.
E aí a gente fica com essa relação aqui, V2 seno θ. Tá? O V2Y é o V2 seno θ. Então, 17,32 metros por segundo, desprezando a força peso, a gente fica com M ponto, V2 seno θ. Aqui, ó, M ponto, V2Y. Então, aproximadamente 1 kN, que tem que ser essa reação aqui, porque você está empurrando o fluido para cima ali, né? Certo? E aí os vetores de velocidade, né, aqui são somas vetoriais, né, então na entrada, lembra, né, o xão, yzão, zão é uma pessoa observando daqui. Então, na entrada, essa velocidade absoluta, que foi justamente esse V aqui, né, ele é a soma vetorial da velocidade com que o carrinho se move, da velocidade com que o carrinho se move, e a velocidade com que o observador no volume de controle vê o jato chegando. Ou, se você quiser, né, a velocidade com que o observador aqui, esse daqui é justamente essa velocidade, né, com que esse cara está olhando, é a velocidade absoluta no referencial estacionário, né, menos a velocidade com que o carrinho está se movendo. Então, essa soma vetorial aqui, ela está sempre amarrada, né? Tá? Na entrada, na verdade, as duas, né? Tá? Então, a velocidade com que o observador enxerga o jato chegando está relacionado com a velocidade com que o carrinho se move e a velocidade absoluta do jato que sai do bocal. E na saída é a mesma coisa, só é um pouquinho mais complicado, porque na saída a gente tem o V2 com certo ângulo aqui, ó, o 60 está aqui, né? Com esse ângulo 60. Tá? E aí, para a gente fazer a velocidade V2 observada do observador fixo, né, visto por um observador fixo, a gente tem que fazer somas vetoriais aqui, que são trigonometria, né? Porque esse V2 que a gente obteve, lembra que o V2 que a gente obteve foi com relação a um observador em xzinho e yzinho. A pergunta é para um observador aqui, ó, em xão e yzão. Tá? Em xzinho e yzinho é igual ao V1, né? Ele não vê nenhuma variação de magnitude aqui, porque o vetor velocidade que entra é igual ao vetor velocidade que sai, porque a área não varia, então ele vê a mesma magnitude. Mas o observador aqui, fora do volume de controle, ele tem que levar em conta o ângulo, né, esse ângulo de 60 com que o fluido está saindo e a velocidade do carrinho. Então as somas vetoriais estão aqui, ó. O vermelho é justamente a velocidade que a gente obteve, né? Aqui eu não marquei em vermelho, mas o vermelho seria esse aqui, ó, o 20 metros por segundo, certo? É o vetor velocidade observado desse observador fixo, é justamente esse V2 xzinho, yzinho, zzinho. A gente tem o que a pergunta do exercício está fazendo, né? A velocidade observada em xão, yzão, zzão. E a gente tem a velocidade com que o carrinho está se movendo U. Todos esses termos de velocidade aqui estão relacionados, né? Por essa soma vetorial aqui, ó. Então, o V2, com relação ao observador fixo, estacionário, ele é a soma vetorial aqui, ó, do V2 com relação ao observador no volume de controle, que é o verde, mais a velocidade com que o carrinho está se movendo, que é o U. Então vai dar, né? A gente tem o módulo e a direção do V2, a gente tem o módulo e a direção do U. Então a gente consegue fazer essa soma vetorial. Dá esse termo aqui. Tá? E quem é a projeção em X do V2, xão, yzão, zzão? É o U, que só tem projeção em X, mais o V2, xzinho, yzinho, zzinho, cosseno de 60. Tá aqui, ó. V2, xzinho, yzinho, zzinho, cosseno de 60. Então é a projeção em X desse vetor, mais o U, que só tem projeção em X. Certo? Então 20 cosseno de 60 mais 10, 20 metros por segundo. Então V2, xão, yzão, né? V2, xão, em xão, yzão, zzão, é 20 metros por segundo. Mas esse carrinho não tem velocidade em Y. Então,
a componente em Y de um observador estacionário é a mesma da projeção em Y de um observador se movendo com volume de controle. Então, V2, X, Y, Z, sendo de 60, 17,32. Então, isso vai dar estacionário, ele vê o jato saindo com 20 metros por segundo em I e 17,32 em J, tá? Certo? Só fazer essas, enfim, só fazer essas somas vetoriais, né? Só essas trigonometrias aqui, que chega nesse resultado, tá? Beleza? E aí, finalmente, ele quer saber a potência extraída, né, ou requerida, nesse caso extraída, porque é uma reação que está sendo fornecida aqui pelo sistema, né? É uma força que o jato d'água está. Na verdade, isso aqui a gente está analisando a reação, né? Quando a gente analisa a força, a gente analisa a força que o volume de controle está exercendo, né? Tá? O volume de controle está exercendo uma certa força pela variação da quantidade de movimento linear aqui do fluido. Tá? Então, a gente tem uma potência, uma saída de potência, né? A gente multiplica a componente x da força pela velocidade com que o carrinho, né? Potência, força vezes a velocidade, né? Então a gente tem uma força Rx vezes a velocidade de 10 metros por segundo, a gente consegue extrair 6 kWh de potência, né? Se a gente anexasse aqui algum dispositivo que conseguisse extrair potência, a gente conseguiria extrair 6 kW ou 6 kJ por segundo de potência desse sistema aqui. A gente vai ver depois, mais para frente, como relacionar isso com uma turbina, tá? Como é que isso daqui é aproveitado numa turbina e como a gente faz um dispositivo desse para uma turbina, tá? Para justamente aproveitar essa energia aqui, certo? E a gente também pode fazer em função do teto, ó. Ou seja, a gente pegar as componentes na entrada e na saída. Na entrada não vai ter nenhuma variação, mas na saída em função desse teto aqui. E a gente vê que a gente fica com essa relação aqui, ó. Né? Pegar o V2, em vez de substituir o 60, a gente tem um M ponto de 60 kg por segundo, o V1 de 20 metros por segundo, e o V2, né, a componente em X de V2 é V2 cosseno θ. Então a gente fica com 60, 20 cosseno θ menos 20 vezes 10. Tá? O 10 aqui é da velocidade que ele está se movendo. E a gente fica com essa relação aqui. Ó. A gente observa, lembra? Da mesma forma que a gente fez para esse caso aqui, ó, qual era a máxima força? Aqui, esse gráfico aqui. Ó. Aqui, ó. Qual era a força máxima, né? Que a gente viu que a força máxima é quando o teto é igual a 180, né? Então a gente tem o máximo de força que a gente precisa exercer para manter esse cara aqui parado. A gente vê também que nesse caso é o caso que a gente exerce a máxima potência aqui, que a gente consegue extrair a máxima potência desse dispositivo, quando o teto é igual a 180. Porque o Rx é o máximo e a gente consegue extrair a máxima potência desse dispositivo. E aí, aqui, ó, como eu vinha falando, essa ideia, isso é uma turbina de Pelton, né? Então a ideia aqui é que um jato d'água atinge a turbina, ele varia de direção, né? Ele entra com a direção X positivo, vira 180 graus e sai com a posição X no sentido X negativo. Aqui é uma figura da turbina com vários jatos aqui, né? E aqui está o rotor dela, tá vendo? Então o rotor é uma conchinha que o fluido ele entra, faz 180 e volta. Por que ele faz 180 e volta? Porque é justamente o momento que a gente extrai o máximo da potência desse dispositivo. Se a gente associar, né? Em vez de uma velocidade aqui, a gente está fazendo uma velocidade, né? Mas se a gente associar isso a um certo raio, que é o que acontece aqui com o rotor da turbina de Pelton, né? Num certo raio aqui, ó, a gente tem um certo torque sendo gerado, né? Tá? Uma força sendo exercida num raio, a gente tem um torque. Então é justamente o torque que vai ser conectado lá num gerador, por exemplo.
Tá? Então a gente vai discutir isso melhor lá na parte de princípio de quantidade de movimento angular, mas o fato dela girar de 180 graus é justamente para maximizar a energia retirada desse dispositivo. Tá? Beleza? Tudo certo aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Tá claro, professor. Obrigada. Tá bom. Então vamos dar uma paradinha aí para a gente beber uma água.